2-0 para a equipe do Fluminense e o Bahia está eliminado da Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo da equipe do Bahia, mas também sobre o confronto ida e volta das duas equipes. Antes, já peço aí o like de vocês aqui no nosso vídeo, muito importante para ele ficar em alta aqui no YouTube e a gente seguir crescendo no nosso conteúdo. E sua inscrição também aqui no nosso canal, muito importante para o nosso canal ficar cada vez mais em alta e ganhar mais relevância aqui dentro da plataforma. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo do nosso canal e aqui na descrição do nosso vídeo tem um link para você poder acompanhar todas as nossas redes, todos os nossos canais, todos os nossos perfis em todas as plataformas, beleza? Então, gente, foi um jogo ruim da equipe do Bahia. Aliás, na primeira partida também citei a equipe do Fluminense como um time mais inteligente dentro do jogo, que sabia mais o que fazer. O Bahia um pouco mais encurralado que a equipe do Fluminense desde a partida de ida. Conseguiu vencer porque teve um lance de qualidade lá que conseguiu achar a brecha dentro da defesa do Fluminense. Mas nesse jogo, além de o Fluminense ser um time mais organizado, o Fluminense também era um time que precisava do resultado. O Bahia também não precisava fora do resultado, jogava fora de casa, na casa do Fluminense, e também o Fluminense usou isso tudo para impor um ritmo físico que foi avassalador no começo do jogo, né? Então isso tudo fez com que o time do Fluminense fosse completamente dominante durante toda a partida para cima da equipe do Bahia. Não deixava o Bahia jogar, sufocava a saída de bola do Bahia e com a bola no pé acelerava o jogo o tempo inteiro. O Fluminense enfrentou a sua maior dificuldade foi realmente a defesa do Bahia, que estava muito bem postada lá atrás. Era ou uma linha de 4 e uma linha de 5 protegendo na frente, com só o William José solto lá no ataque, ou uma linha de 5 defendendo lá atrás e uma linha de 4 à frente da defesa. O time do Bahia tinha, além dos seus 4 jogadores de defesa, tinha à frente da zaga Jean Lucas, Everton Ribeiro, o Acevedo e mais o Michel Araújo, esses 4. E o Kaique lá do lado esquerdo, que muitas vezes descia para a linha de defesa para ajudar lá o Luciano Juba, ou às vezes atuava na linha à frente dessa defesa aí. Mas era um time do Bahia que, para se defender de uma maneira geral, o time estava até bem postado. Tanto que o Fluminense só conseguiu fazer o gol lá no segundo tempo com um lance de pênalti e depois com uma bola parada, né? E as principais chances que o Fluminense tinha eram exatamente na saída de bola do próprio Bahia, quando o Bahia estava tentando sair para o jogo. E aí quando você sai para o jogo em algum contra-ataque, seu time está se movimentando para se posicionar em um local onde está o campo aberto, vazio. E quando você perde a bola rapidamente, o time está bem espaçado. Então o time do Fluminense teve suas principais oportunidades nesse sentido, tomando a bola na saída de jogo do Bahia, né? Sufocando a equipe do Bahia, que demorou para entender esse jogo, né? Acho que, claro, os desfalques do Bahia pesaram, o time não tinha, acho que as duas válvulas de escape que são as principais da equipe do Bahia, o Eric Pulga e o Ademir, eles não estavam nesse jogo, né? Então faltou essa qualidade, essa velocidade, essa válvula de escape para você ter alguém para acionar em velocidade nas costas da defesa, para segurar os laterais, para você impor dificuldade para a defesa do adversário. Faltaram esses dois nomes. Claro que teve também a ausência ali do Caio Alexandre no meio, que é uma ausência muito sentida, né? Mas também acho que foi muito pouco que a equipe do Bahia ofereceu contra o time do Fluminense, tá? Muito pouco mesmo. O time do Bahia precisa apresentar mais, o time do Bahia precisa ser mais perigoso, precisa ser mais incisivo contra a equipe do Fluminense, né? Numa quarta de final de Copa do Brasil, chegando com a força que o Bahia tem, no nível de briga do Campeonato Brasileiro que o Bahia tem também, o time não pode apresentar tão pouco contra um adversário que está abaixo dele na tabela. E não é que está perto, né? A Bahia está na briga lá pelo G4, cara. Então não pode ser um time tão morgado quanto foi nessas duas partidas, tá? E, enfim, bom, acho que
Dessa vez o Fluminense não deu os vacilos que o Bahia procurou em alguns momentos ali, como conseguiu no primeiro jogo. Os únicos momentos em que o Bahia teve espaço ali para jogar foi na reta final, quando o Fluminense já vinha ganhando por 2-0 e o Bahia sai ali pro ataque de qualquer jeito, mas o Fluminense estava totalmente inteiro no jogo, não deu brecha nenhuma para o time do Bahia. O Fábio não trabalhou no jogo. É verdade que o Ronaldo, o goleiro do Bahia, ele trabalhou pouco também, não tiveram chances claras de gol. Como eu falei, o Bahia bem postado, né? Mas nas chances que o Fluminense teve, um pênalti e uma bola aérea lá em que, porra, aquele gol ali também é impressionante, né? Então, falando um pouco dos dois gols, né, foram lances pontuais ali, mas lances pontuais também são decisivos. Você não pode ficar 90 minutos atrás da linha da bola só tentando se defender, porque você vai exatamente dar oportunidade para esse tipo de jogada acontecer, tá? Então foi o que aconteceu e castigou a equipe do Bahia. No primeiro gol, um lance em que, pô, o cara vai cruzar, o Michel Araújo tá com o braço assim, né? Então, vacilo dele ali também. Talvez essa bola não desse em nada lá no meio da área, talvez a defesa cortasse e enfim, foi vacilo do Michel Araújo ali, tá com o braço aberto. Pênalti bem marcado para a equipe do Fluminense, que o Canóbio foi lá e marcou. E o segundo gol, velho, como é que você tem um cara, um zagueiro de Copas do Mundo, né? Não é um zagueiro que é uma pessoa qualquer, é o Thiago Silva, já ganhou essa competição, já jogou Copa do Mundo, já jogou anos e anos na Europa, zagueiro consagrado no mundo inteiro. Então, como é que você deixa o Thiago Silva livre para cabecear aquela bola? Não pode, tem que ter alguém colado em cima dele, tem que ter alguém que esqueça da bola e corra só junto do Thiago Silva, para trombar nele, para empurrar ele, para atrapalhar ele. Não fazer pênalti, óbvio, mas eu jogo na zaga e, pô, é algo que é básico. Esquece a bola, marca o cara, tá ligado? Principalmente em campo de 11. Campo de 11 você tem jogadores posicionados estrategicamente dentro da área e jogadores individualmente marcando as principais peças. Tem que ter alguém, não precisa ser o zagueiro mais alto, pode ser alguém que esteja lá para trombar no Thiago Silva, ombro a ombro com ele, tentar atrapalhar ele na hora de subir na bola. Mas ele subiu limpo, liso, livre, leve e solto, cara. E testou com tranquilidade, com muita facilidade e fez o gol, tá ligado? Então, assim, foram lances ali pontuais que determinaram a derrota da equipe do Bahia, mas o conjunto da obra fez com que o Fluminense fosse superior demais nesse jogo. E assim, se o Fluminense fosse um pouquinho mais qualificado tecnicamente lá no ataque, teria feito mais gols, certo? Acho que o Fluminense fica devendo um pouco aí no ataque também ali, né? Mas a defesa do Bahia também estava bem postada, anulou o ataque do Fluminense de uma maneira geral, mas nesses momentos pontuais aí foram falhas gritantes aí que determinaram essa eliminação da equipe do Bahia, tá bom? Então, pessoal, é isso. Comenta aí o que é que vocês acharam dessa derrota, dessa eliminação. O Bahia agora foca suas atenções completamente no Campeonato Brasileiro. Venceu a Copa do Nordeste com muita facilidade da equipe do Confiança, mas enfrentou agora um choque de realidade, né? Pegou uma equipe qualificada e teve dificuldade, não teve casca suficiente para poder bater a equipe do Fluminense, né? Acho que talvez o Rogério podia até ter colocado uma equipe um pouco mais fluida no jogo, com o Kaique de um lado e talvez do outro lado botar o Cauli para jogar, para dar um pouco mais de velocidade, um pouco mais de habilidade de drible ali também, como o Cauli pode oferecer. Já falei, as ausências de Ademir e Eric Pulga foram muito sentidas nesse sentido, mas de uma maneira geral achei um Bahia muito pobre nesse jogo, certo? Enfim, classificação muito merecida da equipe do Fluminense, certo? E acho que o Bahia agora precisa planejar bem, claro, também a sua reformulação, né? Num time com muitos jogadores. E não é nem agora, né? Agora lascou porque a janela fechou. Mas, enfim, pensando em reformulação, porque o Lúcio Rodrigues, né, acabou saindo da equipe do Bahia e precisaria de uma reposição. Então precisa agora o Rogério Ceni se reinventar lá dentro, né, buscar alternativas para esses jogadores que não estão à disposição, não estão jogando. Então, assim, acho que esse jogo aí pesou exatamente isso também, mas que acho que o Bahia é um time que, pelo nível de investimento que tem, precisa oferecer muito mais do que oferecer no jogo de hoje, tá? É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos no vídeo de hoje. Grande abraço, tamo junto.
e até a próxima, galera.